Próximo livro, né, o último aí da lista, é Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Tá? Mia Couto é um escritor moçambicano. Nos últimos anos, os vestibulares têm cobrado muito a literatura que a gente chama de afro-luso-africana, ou afro-lusitana, alguma coisa assim, que é a literatura dos países que foram colônias de Portugal, né, que tem como língua oficial o português, né, principalmente Moçambique e Angola, mas pode ter também de Cabo Verde, de outros países ali, mas principalmente Moçambique e Angola. Tem muitas obras indicadas recentemente aí na Unicamp, tem também a Paulina Kisiane, né, que também é de Moçambique, tem o Agualusa, que é de Angola, enfim. Né? Então, vários autores estão sendo cobrados. E o Mia Couto é simplesmente o mais conhecido, o mais famoso, né? O mais antigo deles, né? A ser reverenciado aqui no Brasil. Ele está sempre aqui no Brasil, dando palestras e tal. E essa talvez a sua obra mais importante. Ele tem uma obra bem vasta aí. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui com vocês. Contexto sociocultural dessa obra aí. Nós estamos falando do final do século XX, mas a obra foi publicada em 1992. Este ano é importante, gente, porque foi exatamente nesse ano que acabou a Guerra Civil em Moçambique. Aqui você tem que entender, né, porque isso tem referência. Moçambique, assim como Angola e os outros países, na década de 60, início da década de 70, eles viviam uma guerra contra Portugal. Uma guerra de independência. Tá? Então eles estavam lutando, né, aquelas lutas de guerrilha que aparece, por exemplo, no Mayombe, né, que estava anteriormente aí, na lista. Tá? Essa guerra contra Portugal, ela acaba em 1975. Né? Em 75 acabou a ditadura salazariana lá em Portugal e todos os países foram libertados. Todos os países africanos tiveram sua independência no mesmo ano. Tá? Inclusive aqui no Terra Sonâmbula, né, na história do Kinzo, o Kinzo lembra, né, dessa data, quando ele era criança ainda, e o pai dele, em 1975, anunciou, né, que o país estava livre e tal, e essa data foi 25 de junho, então o filho que tinha nascido, né, naquele dia, ele passou a chamar de 25 de junho, depois ficou Junito, tá? Que era a data da independência. O que acontece? Esses países também são uma história comum, né? Tanto Angola quanto Moçambique, depois da Guerra de Independência, acabaram entrando numa guerra civil. Né? Porque são várias tribos, várias culturas e tal. Então essas tribos se uniram, isso está bem claro lá no livro Mayombe, com o objetivo comum, né, de conseguir a independência, mas depois eles passaram a disputar o poder. E aí virou uma guerra civil. No caso de Moçambique, essa guerra durou até 1992. Né? De 75 a 92... o país já estava vindo de uma guerra de independência, e aí entrou numa guerra civil. Então, as duas histórias do Terra Sonâmbula, elas acontecem nesse período da guerra civil. O país está estraçalhado, logo no começo tem uma cena, né, bem forte que mostra as pessoas, né, numa aldeia perto da praia, e uma baleia acaba encalhando na praia. E aí as pessoas correm até essa baleia e começam a cortá-la viva, tirar pedaços de carne, porque são pessoas famintas. Então elas correm lá, né, e começam a cortar a baleia ainda viva, porque é uma população muito faminta ali. Tá? Então é uma realidade marcada por um país destroçado. Né? Existe um governo, mas existem muitos bandos, né, de guerra, tá em guerra, então as pessoas não têm segurança, esses bandos invadem as cidades, matam, estupram, assassinam as pessoas, então muitas pessoas têm que viver em acampamentos, né, cercados de arame, protegidos pelo exército e tal. Andar nas estradas é extremamente perigoso, porque eles podem ser massacrados a qualquer momento. É dentro desse ambiente que acontecem as duas histórias do livro. Tá? Então, final do século, dentro da Guerra Civil de Moçambique, e no momento em que Moçambique o país estava procurando uma identidade, porque era um país que tinha sido libertado, que tinha recentemente se tornado independente, ou seja, era um país ainda em busca, né, da sua identidade, porque você tinha várias
etnias, várias culturas brigando e tal, e tentando buscar uma unificação, tentando buscar uma identidade nacional, né? A referência aos mitos, às lendas, a própria diferença cultural, né? É uma forma também de buscar essa identidade nacional aí, tá? Estilo de época é a literatura contemporânea, né? A literatura luso-africana, que eu falei para vocês, tá? Que é uma literatura marcada por esse processo, né, de formação cultural. Então, é como se eles estivessem nesse momento, como o Brasil estava no romantismo, né? Mal comparando aí. O que aconteceu logo depois da independência do Brasil? Os autores, os artistas nacionais foram imbuídos, né, digamos assim, missão, tendência de buscar uma identidade nacional, né, construir uma identidade nacional, valorizando peculiaridades, né, da nossa cultura, o nosso índio, a nossa natureza, aquela coisa toda. Os autores moçambicanos, angolanos aí desse período também estavam fazendo isso, não com aquele espírito romântico, né, porque o tempo é outro, com uma visão mais realista e tal, mas também buscando isso, né, destacar aspectos mais peculiares, mais característicos do seu país na busca dessa identidade nacional aí, tá? Quanto à estrutura formal, isso aqui é importante, tá, gente? Aqui também nós temos uma narrativa em duas vozes, mas diferente do que você tem aqui no Bernardo Carvalho, são duas narrativas mesmo, que só vão se cruzar no final. São duas narrativas separadas, tá? Você só vai descobrir que elas têm ligação no final. Diferente do que aqui. Aqui as narrativas estão sempre falando do mesmo assunto, da mesma situação. Tá? E outra coisa, no Bernardo Carvalho não tem essa alternância. Um capítulo é um e outro capítulo é outro e tal. Sabe? Um zigue-zague. No Miyakoto, no Terra Sonoma, tem isso. Tá? Então, na primeira narrativa, primeiro capítulo, começa a narrativa externa, que vai contar a história do Muidinga, né? Que é um menino, né, desmemoriado, que esteve à beira da morte, e ele está andando, né, andando pela estrada, fugindo dos bandos, se escondendo, junto com um velho, né, que não é parente dele, que ele nem sabe quem é, mas que o protege e tal, e depois ele descobre que esse velho foi que o salvou da morte, porque ele tinha comido uma mandioca envenenada, quase morreu, quase que foi enterrado vivo, e o velho o salvou, cuidou dele, só que ele perdeu a memória, está esquecido, né, e eles estão caminhando, tentando sobreviver, andando pelas estradas, né, se escondendo para não ser atacado pelos bandos ali. Tá? Então essa é a história narrada por um narrador externo onisciente. Ele está contando a história aqui do Muindinga e desse velho. Logo no final do primeiro capítulo, eles encontram um ônibus que foi atacado por um grupo, né, guerrilheiro lá, atacou e matou, roubou, né, incendiou o ônibus e matou os integrantes, né? Então eles chegam com cuidado e tal, né? E aí eles percebem que fora do ônibus, porque dentro do ônibus inclusive tem pessoas mortas, queimadas e tal. Fora do ônibus, um pouco afastado, tem um homem morto ao lado de uma mala. Talvez ele tenha tentado fugir, né? E foi alvejado e acabou morrendo fora do ônibus. E tem uma mala. Dentro dessa mala, eles pegam a mala, né, para ver o que tem ali, eles encontram um pouco de comida e tal. E dentro dessa mala tem vários cadernos, que são a história desse homem morto, que se chama Kinzo. Né? Então, ele está contando a sua história. Tá? E aí, o Muindinga, que sabe ler, ele não sabe como que ele sabe ler, porque ele não tem memória, né? Ele começa a ler a história. O velho quer usar os cadernos para fazer fogo, e ele diz, não, deixa eu ler a história, não sei o que, não sei o que. Ele lê a primeira história, que aí é o segundo capítulo, então ele lê a história, e aí ele passa a ler, né, a narrativa feita pelo Kinzo. Então passa a ser um narrador personagem, que é o próprio Kinzo que está contando a sua história. Começa a contar a história da sua família, fala do pai dele, da morte do pai dele, né, do nome do irmão dele, o Junito, aquela coisa toda. E termina o primeiro caderno, volta o narrador externo e conta mais um capítulo, mais um acontecimento da história do Muindinga. Quando chega a noite, o Muindinga pega o caderno, porque aí o velho já está interessado, e lê mais um capítulo da história do Kinzo. Então, vai tendo essa coisa intercalada, né? Um capítulo conta a história do Muindinga, em terceira pessoa, outro capítulo conta a história do Kinzo
em primeira pessoa. Tá? Essa narrativa vai até o final. Ainda sobre a estrutura, nós temos aqui o que a gente chama de prosa poética, e temos neologismos, e temos marcas de oralidade, ou seja, nós temos uma linguagem muito parecida com o estilo do Guimarães Rosa. Tá? Então também tem assim, essas marcas da oralidade, né, que formam essa prosa poética, ritmo, musicalidade, cadência e tal, e tem muito neologismo, muita invenção de palavra, reestruturação de frases e tal, que lembra muito o estilo do Guimarães Rosa. Tá? E eu volto a insistir, o próprio Miyakoto já admitiu que o estilo dele é influenciado, porque ele gostava do Guimarães, ele gostava de ler o Guimarães e tal, que o estilo dele foi influenciado pelo Guimarães. E aí você tem as duas obras, né, no mesmo vestibular. Então a possibilidade de fazer uma cobrança comparativa é muito grande. Só que não é só isso também, tá, gente? Eu já vi questão, o pessoal que é meu aluno presencial, a gente fez em aula, em que eles fazem também uma comparação temática, tá? Porque as narrativas do Miyakoto, elas se encaixam no chamado realismo fantástico. Então você tem a narrativa realista, né, os horrores da guerra, aquela coisa toda e tal, mas entra muito, né, de elementos fantásticos, elementos assim totalmente inverossímeis, né, muito relacionado com a cultura popular, né? Então lendas, mitos, histórias populares e tal, que entram no campo do fantástico, né? Literalmente. O Guimarães Rosa flerta muito com o fantástico também. As narrativas dele também tem um lado mais realista e tem um lado assim que é mais fantasioso, só que tem uma diferença. No caso do Guimarães, o fantástico não fica explicitado, né? Nas narrativas do Guimarães, não tem assim um elemento que você possa dizer, não, isso realmente é realismo fantástico, né? Totalmente absurdo, totalmente fora da racionalidade, né? Chega próximo, né? Fica naquela linha tênue, né, entre o verossímil e o inverossímil, mas não mergulha totalmente no inverossímil, como faz o Miyakoto nas suas narrativas. Então também tem essa semelhança com uma pequena diferença. Toma cuidado com isso. Beleza? Quanto aos temas dominantes, gente, nós temos as atrocidades da guerra civil em Moçambique. Isso é muito evidente nas duas histórias, né? Tanto na história do Kinzo quanto na história do Mundinga, da criança, né? Então várias cenas que mostram essas atrocidades. O Mundinga, por exemplo, ele tem que estar sempre fugindo, né? Se escondendo da possibilidade de encontrar esses bandos aí. Aí tem referência também ao passado dele, né? Que ele lembra que ele estava num acampamento, que eles passavam fome, né? E que havia ataque também desses bandos. Então tem várias cenas nesse sentido. E no caso do Kinzo, ele conta, né, que a cidade dele foi invadida, e o Kinzo, ele chega um momento que ele quer acabar com a guerra. Então ele quer ser um guerreiro, ele quer entrar na guerra, né, ele quer ser um Naparama, né, que seria um guerreiro meio misterioso assim, para acabar com a guerra. E aí ele começa uma jornada em busca desses Naparama. No caminho dessa jornada, num navio naufragado lá, que está na costa, né, ele encontra uma mulher. E essa mulher, ele acaba se apaixonando por ela, tem um caso lá. Essa mulher está em busca do filho dela, o tal de Gaspar, né? E ela diz que gostaria do filho dela, não sei o quê. E aí o Kinzo promete, a Farina, né? Promete para a Farina que ele vai encontrar o filho dela. Ele deixa ela no navio e fala, não, eu vou buscar seu filho, vou encontrar seu filho. E ele começa uma jornada tentando encontrar o filho. Na verdade, assim, essa Farina, ela tinha sido estuprada por um português, né? Ela morava na casa tinha sido adotada por uma família branca, acabou sendo estuprada lá pelo homem que a adotou. Aí ela engravidou e ela entregou o filho num convento, tá? E fugiu, passou um tempo, ela ficou arrependida, queria conhecer o filho, voltou lá para buscar ele no convento. Só que o menino tinha fugido do convento, né? E aí ela está agora querendo achar esse menino, tá? E o Kinzo promete que vai achar esse menino. Ele vai procura a irmã, descobre a história da irmã, né, que ela tinha uma irmã gêmea e tal. E quando ele resolve fazer uma viagem, né, investigando esse menino, ele entra naquele ônibus
E aí ele é morto, porque eles são atacados pelos bandos e ele é morto, né? A mala dele é descoberta por aquele menino, o Muindinga. E adivinha quem que é o Muindinga? Exatamente o menino que ele procurava, o Gaspar. Tá? Então, no último capítulo, né, essa história se fecha. Tá? O menino, filho da Farina, que o Kinzo estava buscando, é o menino que vai encontrá-lo morto e que vai receber a sua história, seus cadernos lá, né, com as anotações da história do Kinzo. Tá? Então essas histórias acabam se fechando no final de uma maneira bastante original aí. Dúvida, gente? Bom, vamos lá. Deixa eu encerrar isso aqui então, que já são mais de 2 horas de live, né? Olha, batemos 2 horas. Esse texto aqui eu acho bem interessante, tá, gente? É um texto um pouco longo. São curandeiros, né? Quando o Kinzo está para embarcar, né, no ônibus e sem saber vai encontrar seu destino, que é a morte, ele conversa lá com os curandeiros, né, e tal, num ritual. E aí um curandeiro, é uma festa, né? Ele começa a falar para o povo e ele diz o seguinte, ó: chorais pelos dias de hoje. Os dias de hoje são os dias da guerra, né? Da guerra civil, da atrocidade que está acontecendo. Pois saibam que os dias que virão serão ainda piores. Foi por isso que fizeram esta guerra, para envenenar o ventre do tempo, para que o presente parisse monstros no lugar da esperança. Não mais procureis vossos familiares que saíram para outras terras em busca da paz. Mesmo que os reencontreis, eles não vos reconhecerão. Vós vos convertestes em bichos, sem família, sem nação, porque esta guerra não foi feita para vos tirar do país, mas para tirar o país de dentro de vós. Agora, a arma é vossa única alma. Roubaram-vos tanto que nem sequer os sonhos são vossos. Nada de vossa terra vos pertence, e até o céu e o mar serão propriedade de estranhos. Será 1000 vezes pior que o passado, pois não vereis o rosto dos novos donos, e esses patrões se servirão de vossos irmãos para vos dar castigo. Então ele está falando, porque na verdade são disputas, né, de várias etnias, várias tribos e tal, que estão destruindo o país. Então ele faz a referência. Dizer, havia uma guerra, uma guerra, e isso transformou eles em verdadeiros bichos, né? Porque muitas vezes eles vivem em tocas, se escondendo, né? Tentando sobreviver, passando necessidades básicas ali. Mas o texto depois tem uma parte final mais otimista. Ó. No final, porém, restará uma manhã como esta, cheia de luz nova, e se escutará uma voz longínqua, como se fosse uma memória de antes de sermos gente. E surgirão os doces acordes de uma canção, o termo embalo da primeira mãe. Esse canto, sim, será nosso, a lembrança de uma raiz profunda que não foram capazes de nos arrancar. Essa voz nos dará a força de um novo princípio, e ao escutá-la, os cadáveres sossegarão nas covas, e os sobreviventes abraçarão a vida com o ingênuo entusiasmo dos namorados. Tudo isso se fará se formos capazes de nos despirmos deste tempo que nos fez animais. Aceitemos morrer como gente que já não somos. Deixai que morra o animal em que esta guerra nos converteu. Tá? Observe que aqui você tem toda essa ideia, né? Quer dizer, o país tem que chegar às últimas consequências, a destruição total, a transformação dos seus indivíduos quase em seres não humanos, em verdadeiros animais, para que possa encontrar, né, o seu futuro, a sua identidade, né, e se transformar finalmente num povo feliz, numa nação forte e tal. Então, isso aqui é bem do final do livro, né? Apesar do livro ser bastante negativo ao longo de todo o texto, né, mostrando toda essa destruição, tem esse lado otimista. Afinal de contas, o Bia Couto era um moçambicano que viveu todos esses dramas também, que viu o seu país sendo destruído ali, né? E que é um homem que está vivo, né? Luta até hoje na busca dessa identidade, dessa formação, né? De uma identidade social, de uma identidade de nação para o seu país. Aí. Então o texto é bastante significativo nesse sentido.